Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Salomão Carneiro. Sou aluno do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Tecnologias e Ciências de Feira de Santana. Minha colega Sara Cafezeiro e eu vamos dimensionar a armadura de uma viga em um desafio proposto pelo professor Pedro Paulo da disciplina de Concreto Armado 2 como proposta de aula invertida. O desafio proposto foi de uma viga com largura TW igual a 20 cm e altura H igual a 45 cm, que estaria sendo solicitada pelas cargas de uma parede com 3,7 metros de altura e uma carga acidental de 2 kN por metro, percorrendo um vão de 8 metros e descarregando em dois pilares de base 40 por 40 centímetros. Essa viga estaria em uma edificação na cidade de Salvador. Primeiro, devemos adequar nosso dimensionamento aos parâmetros definidos pela norma da ABNT para projetos em estruturas de concreto, que é a NBR 6118. Sabemos que o local do projeto é Salvador, uma cidade litorânea. Portanto, ao verificarmos a tabela 6.1 da NBR 6118, verificamos que a classe de agressividade ambiental é a classe 4, com agressividade muito forte. Verificamos na tabela 7.1 qual a classe do concreto indicada para o ambiente. Nesse caso, a tabela recomenda no mínimo a classe C40, com a FCK de 40 MPa. FCK é a resistência característica à compressão de concreto. Em seguida, vamos à tabela 7.2 para definirmos o cobrimento nominal recomendado. Verificamos que, para uma viga em ambiente de classe de agressividade 4, o cobrimento nominal será de 50 mm ou 5 cm. Adotamos também o aço CA50, com FYK de 50 kN por centímetro quadrado. FYK é a resistência característica de escoamento do aço de armadura passiva. Em seguida, calculamos a altura útil da viga, chamada de D, dada pela altura total menos o D'. Para calcularmos o D', somamos o cobrimento nominal com a metade do diâmetro da bitola. Como ainda não sabemos a bitola a ser utilizada, admitimos como sendo de 20 mm ou 2 cm. Isso resulta em um D' de 6 cm. Abatendo esse valor da altura total, que é de 45 cm, temos uma altura útil D igual a 39 cm. Posteriormente, são calculadas as cargas atuantes sobre a peça. Calculamos primeiro o peso próprio da parede, dado pela multiplicação da altura total, que é de 3,70 metros, pela espessura, adotada em 13 centímetros, vezes o peso específico da alvenaria com revestimento, dado na norma NBR 6120 como 13 kN por metro cúbico. Isso admitindo uma faixa de 1 metro da viga. Isso resulta em uma carga de alvenaria de 6,253 kN por metro. Depois, calculamos o peso próprio da viga, dado pela multiplicação da sua espessura, de 20 cm, por sua altura, de 45 cm, e o peso específico do concreto armado, que é dado pelo item 8.2.2 da NBR 6118, sendo de 25 kN por metro cúbico. Calculamos em uma faixa de 1 metro também. Isso resulta em uma carga própria da viga de 2,25 kN por metro. A carga acidental dada para esse desafio foi de 2 kN por metro.
Somamos então todos esses valores para obtermos a carga total solicitante da viga, que foi de 10,503 kN por metro. Por fim, para sabermos a carga solicitante de projeto, devemos majorar a carga total, multiplicando por um coeficiente de segurança, dado por norma como 1,4. Assim, obtemos a carga solicitante de projeto igual a 14,7 kN por metro. Agora, vamos dimensionar a armadura longitudinal dessa viga. O primeiro passo será calcular o momento fletor máximo de projeto, também conhecido como MD. Por se tratar de uma estrutura simétrica, uma estrutura de pórtico no caso, o resultado será dado pela multiplicação da carga de projeto pelo comprimento total da viga dividido por 8. Aqui, o comprimento total da viga não será de 8 metros, pois esse é o valor do comprimento do vão. Calculamos o comprimento total da viga como sendo a distância entre o centro dos dois pilares em que ela descarrega. Cada pilar tem comprimento de 40 centímetros. Logo, a distância entre o seu centro e a sua extremidade é de 20 centímetros. Como são dois pilares, o comprimento total da viga procederá de um acréscimo de 40 centímetros ao comprimento do vão, resultando em 8 metros e 40 centímetros de comprimento total. A partir disso, obtemos um momento fletor de 129,69 kN vezes metro. Também calculamos a força cortante atuante. Por ser um pórtico, a força cortante máxima ocorrerá nas extremidades e será dada pelo produto da carga pelo comprimento total dividido por 2, o que resulta em uma força cortante RA igual a RB igual a 61,74 kN vezes metro. O segundo passo é calcularmos o FC, que é a resistência à compressão de concreto, e o FYD, que é a resistência de escoamento do aço para projeto. O valor de FC vem da multiplicação do FCK por 0,85, dividido pelo coeficiente de segurança do concreto, que é 1,4. Como definimos um FCK de 40 MPa, obtemos então FC igual a 24,28 MPa, convertendo fica 2,428 kN por centímetro quadrado. Já o valor de FYD vem da divisão do FYK pelo coeficiente de segurança do aço, dado como 1,15. Como definimos o aço como Ca50, temos então um FYD igual a 43,48 kN por centímetro quadrado. O terceiro passo é dimensionar a área do aço. A área do aço AS será dada pelas seguintes equações. AS1 igual a FC vezes BW vezes D dividido por FYD vezes 1 menos a raiz de 1 menos 2K'. AS2 sendo FC vezes BW vezes D dividido por FYD vezes K menos K' dividido por 1 menos D' dividido por D. O AS total é AS1 mais AS2. Percebemos aqui que temos um coeficiente diferente, o coeficiente K, que será calculado pela equação de K igual a MD dividido por FC vezes BW vezes D ao quadrado. Para o K, deve-se admitir um valor de K limite igual a 0,295. É um valor adimensional. Teremos então duas situações. Se o K for menor ou igual ao K limite, então o K' é igual a K. Logo, o AS2 é nulo, portanto, torna-se desnecessário o uso de aço na parte superior da viga,
pois ali o concreto já consegue suportar aos esforços solicitantes. Por questões construtivas e por causa da montagem de estribos, deve-se usar uma armadura mínima de 5 ou de 6,3 mm, geralmente em aço CA60. Se o K for maior que o K limite, então o K' é K limite. Nesse caso, o concreto não suporta aos esforços de tração, portanto, deve-se dimensionar barras para a parte superior. O valor do K nessa questão foi igual a 0,176, sendo, portanto, menor que o K limite, enquadrando-se na primeira situação, em que o concreto suporta aos esforços na parte superior da viga. Obtemos então que a área de aço inferior a S1 será de 8,498 cm² e que a área de aço a S2 é nula. Portanto, a área total será igual ao AS1. Mais à frente, iremos dimensionar essas barras. O quarto passo é determinarmos as armaduras transversais. Primeiro, determinamos a resistência do concreto ao cisalhamento, o FCTD, dado em norma pela equação FCTD igual a FCTK inferior dividido por gama do concreto. Mas o que é o FCTK inferior? O FCTK é a resistência característica do concreto à tração e é calculada como o FCTK inferior de 0,7 vezes FCTM e FCTK superior como 1,3 vezes FCTM. Mas e o que é FCTM? O FCTM é a resistência média à tração do concreto, dada por FCTM igual a 0,3 vezes FCK elevado a 2 dividido por 3. Fazendo de forma direta, nós obtemos FCTD igual a 1,754 MPa. Vale frisar que nessa etapa de cálculo nunca converta ou nunca use valores que não sejam em MPa. Em seguida, dimensionamos a parcela de força cortante resistida, que é o VC, dado por VC igual a 0,6 vezes FCTD vezes BW vezes D. Obtemos VC igual a 81,90 kN. Calculamos então o VSW, que é a parcela de força cortante resistida pela armadura transversal, dado por VSW é igual a VSD menos VC. Tá, e o que é o VSD? VSD é a força solicitante do cálculo, que é a força cortante de cálculo que foi calculada anteriormente. Nós calculamos como sendo de 61,74 kN. Temos então que o VSW é de 20,14 kN. O quinto passo é fazer a verificação de esmagamento. Primeiro, nós calculamos o VRD2, que é a força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto, e esse parâmetro será dado pela equação VRD2 é igual a 0,27 vezes αβ1 vezes FCD vezes BW vezes D. O αβ1 é um parâmetro dado pela equação de αβ1 é igual a 1 menos FCK dividido por 250 MPa. Já o FCD é a resistência à compressão de cálculo de concreto, dada pela divisão do FCK pelo coeficiente de segurança do concreto, que é 1,4.
Obtemos então VRD2 igual a 505,41 kN por centímetro quadrado. Note que é um valor bem acima do que nós costumávamos encontrar nesse problema, mas isso é absolutamente normal. No sexto passo, aplica-se a condição em que VRD2 tem que ser maior que VSD. Como tal condição se verifica, sabemos que a estrutura suporta aos esforços solicitantes cortantes. No sétimo passo, calculamos a área mínima do aço da seção transversal dos estribos de força cortante, dada por ASW mínimo igual a 0,2 vezes FCTM dividido por FYK, vezes BW, vezes F, vezes o seno de beta. S é o comprimento da seção, adotada em 100 cm, e beta é o ângulo de inclinação das diagonais de compressão em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural, aqui adotado como 90 graus. Obtemos então um ASW mínimo de 2,80 cm². Como os estribos estão nas duas faces da peça, logo o ASW mínimo será de 1,40 cm². No oitavo passo, nós calculamos o espaçamento entre os estribos, que será dado pelo quociente de ASW mínimo pelo diâmetro da bitola adotada, que geralmente é de 5 mm ou de 6,3 mm. Para esse cálculo, foi adotado o diâmetro de 6,3. E resultou em uma quantidade de 4,5 estribos por metro, ou 9 estribos a cada 2 metros. Deve-se fazer a verificação de espaçamento mínimo, dada no item 18.3.3.2 da NBR 6118. Para isso, calcula-se o tal RD e tal SD, em que tal SD é VSD dividido por BW vezes D, e tal RD é VRD2
dividido por BW vezes D. Se tal SD for menor ou igual a 0,67 tal RD, então o espaçamento máximo será de 0,6 vezes o D, não ultrapassando um valor de 30 centímetros. Uma segunda condição se manifesta, em que, se o tal SD for maior que 0,67 tal RD, então o espaçamento máximo será de 0,3 vezes o D, não ultrapassando um valor máximo de 20 centímetros. Como nesse caso observou-se a primeira condição, então nós obtemos o espaçamento máximo em 23,4 centímetros. Como há uma quantidade de 4,5 estribos por metro, então o espaçamento mínimo deverá ser de 22,22 centímetros. Agora vamos para o detalhamento. Nós representamos nesse desenho a viga, sua seção transversal e sua armadura com os estribos. Em seguida, fazemos o detalhamento. Para isso, pegamos o valor da área do aço obtido anteriormente, que é de 8,498 cm². É imprescindível ter uma tabela de bitolas e suas respectivas áreas. Em seguida, nós dividimos a área de aço pela área da bitola adotada. Recomenda-se escolher a bitola mais econômica, mas que atenda ao requisito básico de espaçamento dado em norma. Por isso, não adotamos a bitola de 12,5 milímetros, porque ela resultaria em 7 barras. E quando colocássemos essas 7 barras na parte inferior da viga, em que ela só tem apenas 10 centímetros de espessura útil, porque abate-se 5 centímetros de cada lado, a quantidade de bitolas acabaria ultrapassando a dimensão total da viga. Por isso, adotamos uma bitola de 20 milímetros. Temos então 3 barras de 20 milímetros na seção tracionada da viga. Na seção comprimida, o concreto já é capaz de suportar as cargas solicitantes, mas por questões construtivas e por causa da montagem dos estribos, iremos adotar 2 barras de 5 milímetros. O comprimento da dobra dessas barras será definido pelo item 9.4.2.4 da NBR 6118, dado por LP igual a diâmetro dividido por 4 vezes FYD dividido por FBD. FBD é a resistência de aderência do cálculo na armadura passiva e é definido no item 9.3.2.1 da NBR 6118. Para efeito de cálculo, adotamos barra nervurada e uma situação de boa aderência, resultando em um FBD de 6,19 MPa para essa barra de 20 milímetros. Note aqui que conseguimos fazer uma planilha no Excel contendo valores de FBD para todas as bitolas que nós podemos trabalhar. Vale ressaltar que o valor de LP deve no máximo ser 25 vezes maior que o diâmetro da bitola. Temos então que, para a barra de 5 milímetros, a dobra será de 77,44 milímetros, ou 7,74 centímetros, e podemos aproximar para 8 centímetros. Para a barra de 20 milímetros, a dobra calculada foi de 351,26 milímetros, ou 35,13 centímetros, no mínimo, e 50 centímetros no máximo. Podemos adotá-la então como sendo de 36 centímetros. O comprimento das barras será obtido subtraindo o comprimento nominal, que é de 5 centímetros em ambos os lados da viga, resultando em um comprimento de 8 metros e 30 centímetros por barra. Também detalhamos os estribos,
sendo que a sua quantidade era de 4,5 estribos por metro. Então, temos 38 estribos durante todo o comprimento da viga. Na montagem dos estribos, acrescentamos 2 traspassos de 5 centímetros para melhorarmos a estabilidade e a sua ancoragem. Por fim, fazemos os quadros de quantitativos. Primeiro, o do aço, considerando o peso das bitolas por metro. Depois, calculamos o preço do aço e do concreto, assim aferindo um preço total à viga, que acaba ficando por R$ 3.050,06. Vale lembrar que o que mais pesou para um custo tão elevado foi a quantidade de aço empregada, já que, por se tratar de uma viga muito esbelta e um vão muito comprido, precisou-se vencer maiores esforços de tração do que uma viga menos comprida. Nós, Tara Cafezeiro e Salomão Carneiro, autorizamos a divulgação desse material para fins acadêmicos. Agradecemos a você por ter assistido e nos desculpamos por quaisquer informações que possam ter ficado pendentes. Tenham um bom dia.